Já passaram 2 anos e continuo com certezas, com dúvidas, com medos e alegrias, mágoas e pensamentos loucos, até porque a jornada não para. E já sabem, aqui somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui no Somos Todos Malucos, um podcast que já leva 2 anos e tal de conversa, com vários temas, vários convidados, alguns já voltaram cá, outros estão para voltar. Pessoas que vêm pela primeira vez, já sabem, se estão a assistir a isto no YouTube, ativem as notificações, cliquem no sininho, deixem o seu like, porque também ajuda ao projeto e, para além disso, venham aos comentários, porque eu venho muitas vezes aqui aos comentários falar convosco, ouvir as vossas partilhas. Aliás, os convidados de hoje já apareceram nos comentários referenciados e, portanto, fez sentido também trazê-los aqui, apesar de eu já ter isto pensado há algum tempo. Tem o Patreon também, onde fazendo parte do projeto de outro modo e podem candidatar-se a vários prémios, como livros de autores que passam por aqui, bilhetes para espetáculos, temos o nosso canal de Telegram, portanto, juntem-se, porque também no Telegram eu ando lá sempre a falar com a malta e há partilhas sempre muito interessantes. Ora bem, os convidados de hoje, neste caso as convidadas, vêm representar um espaço que começou por ser um espaço criativo para quem se sentia ou sente estigmatizado, para quem não teve também algumas oportunidades relacionadas com este estigma da saúde mental. Deu a mão, e digo eu também a mente, a uma comunidade artística para que se pudesse expressar de forma livre. Hoje é muito mais do que isso. Como uma das pessoas que aqui está me disse, é um polvo. Desde a arte às consultas de psicologia e psiquiatria, a preços reduzidos e em espaços inusitados que podem ser basicamente onde os interessados quiserem. Uma agência criativa, consultoria em saúde mental, direitos humanos. Já cá estavam para vir há algum tempo e vamos conhecer hoje um manicômio. Catarina Gomes e a Cláudia. Muito obrigado por terem vindo, as duas. Estava difícil virem, vocês nunca mais me respondiam às mensagens, caraças. É verdade, e fica já aqui o disclaimer para toda a gente que nos manda mensagens. Nós às vezes demoramos algum tempo para responder. É o verdadeiro manicômio. Olha, a Catarina Gomes, ela disse para eu não dizer que era... faz parte da direção, mas pronto. É do manicômio, a Catarina. E a Cláudia R. Sampaio, também do manicômio, que é artista, poeta e dos Olivais. Isso é o mais importante de tudo. Cresceu nos Olivais. Eu só vim para falar dos Olivais. Exatamente. Olha, eu suponho que o nome manicômio é exatamente com o objetivo de tirar o estigma à própria palavra, não é? Porque, como eu escrevi aqui, o Júlio de Matos já estava tomado, não podia haver 2 Júlio de Matos e manicômios há muitos. Pois, exato. Bom, essa é a maneira mais séria de explicar o nome do manicômio, que é dar um spin ou dar uma abordagem positiva, sim, transformar a palavra. Mas, na verdade, aquilo que nós também gostamos de fazer é de provocar e nos divertirmos. Achamos que o humor é a melhor forma de lançar os tópicos. E quando nos rimos ao pensar nas palavras, quer dizer que estamos no caminho certo. Sim. E o manicômio surgiu como uma provocação, não é? Porque é que não podemos chamar as coisas pelo que elas são? É um nome espetacular em termos de marca também, curto, toda a gente o conhece. As pessoas, quando o ouvem pela primeira vez, ficam muito indignadas, é a típica reação que temos. Há gente que não gosta do nome, mas é ok, porque isso é o início da conversa também, não é? Sim, mas quando uma pessoa não gosta do nome ou fica... Não é não gostar, não gostar pode não gostar, mas quando o não gostar está associado a essa indignação, também diz mais sobre as pessoas, se calhar está muito mais, sim, relacionado com as crenças das pessoas do que propriamente... Não é? Eu ia dizer isso, acrescentar que para se tirar o estigma de uma palavra, temos que torná-la cada vez mais banal. Sim. Manicômio tem um peso muito grande, a palavra em si, por causa de todo um passado, por causa da ideia que se tinha do que era um manicômio, ou um sítio onde estavam pessoas com doença mental. Se nós começarmos a tornar uma palavra cada vez mais comum no nosso dia-a-dia, seja dizendo a palavra esquizofrenia ou bipolar, fazemos com que as coisas sejam faladas e se tire esse peso, não é? Que as, sim, palavras podem ter. Também é um bocado por aí. Mas eu tenho aqui um psiquiatra que vem aqui muitas vezes, o Gustavo, e que ele fala também da importância às vezes de não banalizar no sentido
por tu dizer... Sim. Quando tu usas aquela expressão, tipo, o governo é esquizofrénico. Sim. Não é? Também estás a dar, se calhar, tirar o peso da esquizofrenia, mas não a implementar de forma Mas e a conotação banal. está a ser negativa. Exatamente. Aí a conotação No está a nosso ser caso, negativa. nós não queremos que a conotação seja negativa. Estamos a dizer que este manicômio é um espaço mais normal, onde há pessoas que trabalham, etc. Sim, exatamente. E também, obviamente, que há muitas palavras em qualquer situação, mas também no universo da doença mental, que são palavras que expressam situações de muito sofrimento e de muita gravidade, e nós não podemos tratar isso com leveza também. Obviamente que, e ainda bem, a saúde mental está cada vez mais na moda, e também obrigada a ti, António, por trazeres este tópico para a ribalta, não é? Mas há situações que são puramente de sofrimento e que as pessoas não conseguem sair de casa. Sim. Há todo um sofrimento também num contexto familiar, etc. Agora, o que para nós é importante é pôr o pé na porta, ou seja, de uma forma leve, provocadora, e depois aproveitar e engajar as pessoas nas conversas que importam também. Que passa muito por aquilo que a Cláudia estava a dizer, é normalizar alguns conceitos, normalizar o sofrimento, normalizar no sentido de se falar. Exatamente. Sim, Não banalizar. e não colocar mais peso na coisa para além daquilo que elas têm. Exatamente. Exatamente. Mas de onde é que nasce este projeto? Ok, então a resposta chata sou eu que dou e deixo a Cláudia para as coisas fixes, leves e divertidas. Bom, então, foi em 1852. Quando surgiu a palavra manicômio. Este projeto, o manicômio, surgiu mais ou menos no fim de 2018, mas na verdade tem uma história por trás e pessoas com muita experiência. Há cerca de 25 anos, o Sandro Rezende, que é o fundador do projeto, e o José Azevedo, que infelizmente faleceu, eram artistas plásticos que davam aulas no Júlio de Matos. Foram para lá numa perspectiva de como artistas puramente dar aulas e até ganhar alguma inspiração, mas na verdade o que acabaram por encontrar foi gente com muito talento. Então pegaram nas peças e foram às galerias mais comerciais que conheciam muito bem e tentaram organizar exposições, vender, etc. E estranhamente as galerias recusaram as peças porque vinham dos maluquinhos. Dos malucos. Tchan, tchan. Pelo menos dos malucos sem nome, porque se fosse um maluco Exato. com nome... aí e sobretudo se não tivesse tratado, não é? Exato, aí já é charme, não é? É carisma. Exato. Gostamos de divas sempre. Pronto, foi esta provocação, e nós somos um pouco reativos nestas coisas, que levou a que se começassem a organizar exposições dentro do Júlio. É verdade, o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa vai novamente passar a ser chamado Júlio de Matos, por isso não estou aqui a dar nenhum pontapé institucional. Começar a organizar exposições dentro do Júlio com artistas de renome nacionais e internacionais e com artistas do Júlio, não dizendo quem é que fazia o quê. Pedro Cabrita Reis, vários artistas de arte contemporânea passaram por lá, o Jorge Molder, que neste momento, e passa a publicidade, está numa exposição com um artista do manicômio, Pedro Ventura, no Pavilhão 31. E foi isto que começou então a abrir também as portas do Júlio a uma comunidade de fora. As pessoas já estavam curiosas, mas agora havia aqui de alguma maneira um pretexto mais oficial, grandes exposições, grande sucesso. Voltamos aí até há uns 7 anos, mais ou menos. Avançamos. O que é que aconteceu? Tivemos uma reflexão em que, apesar do grande sucesso do projeto, as pessoas continuavam, por um lado, a ir ao Júlio, na verdade, numa busca voyeurista de continuar a ver os maluquinhos. Nós dizemos a palavra maluquinhos de uma forma boa, atenção, e também o hospital, do qual nós gostamos muito do hospital, como uma estrutura muito pesada, não nos deixava organizar muita coisa. Então nós resolvemos que era a altura de começar o nosso próprio projeto, chamado Manicômio, onde pudesse haver essa expressão de forma mais livre e consistente. Sim, em todos os aspectos, desde fomos para um local de trabalho, lá está. Galeria sim, normal. Uma galeria normal, fomos para um espaço onde estavam outras empresas, outros criativos, não dava para ver quem é que tem doença mental ou não, onde nós pudéssemos ditar as nossas próprias regras, muito importante, onde pudéssemos vender os trabalhos e dar o dinheiro aos artistas.
sem estar contra uma série de imbróglios legais que pudessem existir, e também trabalhando com artistas profissionais, ou seja, nós continuamos com o projeto no Júlio de Matos, mas é para pessoas do universo do Júlio de Matos. O manicômio é para artistas ou pessoas que nem sabem que são artistas, pois era isso que eu... terem ali a rampa de lançamento. Porque quando estava no Júlio de Matos, quando a ideia surgiu do Júlio de Matos, esse projeto era para todos os utentes, que é uma palavra... Chumbo. Não se pode dizer utentes, nem do Júlio de Matos. Para as pessoas que estão no Júlio de Matos. Para as pessoas que estão no Júlio de Matos. A ser tratadas no Júlio de Matos. Tu, quando vais ao hospital, deixas de ser o António e passas a ser um utente. Segundo ele, sim. Está lá escrito utente. Exato. Como é que te Vamos ter agora aqui terapia de podcast. Como é que te faz sentir? Pois é, sim. É uma palavra... Pois é, então dizemos só as pessoas que vão ao hospital, é isso? Ou as pessoas que estão com uma doença. Ou as pessoas... Eu, por exemplo, não gosto de dizer, eu não gosto de dizer que sou obsessivo ou compulsivo. Uhum. Eu digo que lido com questões relacionadas com a perturbação obsessiva ou compulsiva, porque eu sou mais do que a minha doença. Exatamente. Sim. Ora, aí está. Sou utente da perturbação. Exato. És frequentador. Sou frequentador da perturbação. Isso é... Ok. Portanto, quando o projeto começa a ser desenhado no Júlio de Matos, era para todas as pessoas que estavam no Júlio de Matos. Exato. Ok. E depois, quando se tornou no manicômio, então é para artistas, para pessoas que já eram artistas, mas que têm um quadro ou que se relacionam com o tema da saúde mental, é isso? Da doença mental, normalmente grave. E alguns artistas vieram, de facto, desse ateliê do Júlio de Matos, só que já não viviam no hospital, mas passaram a frequentar então o manicômio. E outros exteriores. E houve artistas que nasceram lá? No manicômio, ou no Júlio de Matos? No Júlio de Matos? Que nasceram lá como artistas. Sim. Como artistas, que nasceram lá como artistas? Sim, a Anabela. Temos a Anabela Soares, temos o caso do Pedro Ventura, o Zé dos Castelos, que só faz castelos. E neste momento são, assim, três pessoas que nós convidamos a integrar o manicômio. Por exemplo, posso falar pela Cláudia ou a Micaela, já nos chegaram através de portfólio. Sim. Não é que eu não fosse utente do Júlio de Matos, eu era, e lá está, o universo Nós não nos conhecemos no Júlio de Matos? Eu tenho a ideia que sim. Olivais e Júlio de Matos. Eu vou-te explicar porquê. Porque o Júlio de Matos tem um projeto que é a rádio. Rádio Aurora. Eu fui à Rádio Aurora uma vez. Eu acho que uma vez eu estive na Rádio Aurora, que é um projeto... Ainda existe? Existe. Pá, é um projeto muito bom, vale a pena escutarem. Fazem a pesquisa no Google, porque eu não nos consigo dar a frequência, porque eu sei que aquilo passa em rádios locais, se não me engano. Eu acho que passa na Antena 1 ou na Antena 2. E noutra rádio local, tenho ideia. E também no digital. Mas procurem Rádio Aurora Júlio de Matos e vão encontrar logo. E eu uma vez fui lá e fui convidado e estavam-me a fazer uma entrevista pelas várias pessoas que estavam no Júlio de Matos. E eu não sei se tu não estavas lá. Eu fui convidada a ir à Rádio Aurora. Então, como convidada, então a tua cara não me é estranha. Mas provavelmente nós temos, Sr. Carlos, se estiver a ouvir este podcast, pode regressar ao manicômio. Com o Covid foi mais difícil também mantermos algumas relações. E o Sr. Carlos provavelmente entrevistou-te na Rádio Aurora. Eu na altura disse logo isto à minha mulher, quando saí de lá, foi das melhores entrevistas que alguma vez me fizeram, porque colocaram-me perguntas para as quais eu não tinha resposta. E foi do caraças. E tu associas muito... e tinhas pessoas ali, como vocês devem saber, no Júlio de Matos, tens ali pessoas com um quadro mais complicado. Sim. E às vezes colocavam perguntas que vêm claramente de outro espectro, estás a perceber? E que eu ficava a pensar, isto faz sentido? Como é que eu nunca pensei nisto? E foi das melhores entrevistas que me fizeram. Mas pronto, isto foi uma à parte. Mas lá está. Eu acho que isto vai ao encontro daquilo que se pretende, que é, seja a Rádio Aurora ou outros projetos, e neste caso o manicômio, como nós estamos a falar, a premissa é, antes da doença, há a pessoa. E por isso é que não são utentes. Exato. Nós até somos um pouco chatos nisso no manicômio. E atenção, até mesmo connosco, porque há pessoas que já têm uma relação com o sistema da saúde há mais tempo, então é complicado tu largares também hábitos, e nós temos o nosso próprio estigma. Mas nós tentamos abolimos totalmente palavras como doente, utente, senhor doutor, cliente, tudo o que possa transmitir
ou desumanizar a pessoa que está à tua frente e de alguma forma até prejudicar as relações que possam existir entre as pessoas. E é muito assustador como é que tu, a partir do momento em que experiencias uma doença, quer seja uma doença mental ou quer seja outro tipo de doença, obviamente que o estigma é muito mais forte na doença mental, deixas de ser o Zé ou a Cláudia ou a Catarina ou o António e passas a ser um doente. E é um rótulo, pode muitas vezes ser um rótulo para a vida toda e que te condiciona imenso. Eu imagino que muitos dos artistas que chegaram ao manicômio estavam adormecidos. Sim, e é engraçado, até acho que é no nosso documentário, que é, e agora nós começámos a tomar um pouco mais de atenção a isso, é quando é que um artista do manicômio se consegue chamar artista. Okay. Ou seja, quando é que começa a ver o seu próprio valor, porque sempre teve uma autoestima muito baixa, não só em termos artísticos, mas em relação à sua imagem toda, à sua vida, à sua personalidade. Sim. E achava que provavelmente aquilo que fazia era só uma coisa. E não... Sim, para alguns casos. Mas eu tenho um percurso... Estás a perceber? Eu não queria falar pelos outros, sabe? Porque eu tenho um percurso muito específico e até estranho. Porquê? Qual é o teu percurso? Para já sou dos Olivais, não estou brincando. Exato, que é estranho. Isso aí já é estranho, sim. Não, porque de facto eu tive um percurso... Parece que tive 20 vidas antes de chegar a ser artista do manicômio. Eu estudei cinema, estudei na António Arroio, fiz mil e uma coisas sem sequer algum dia pensar que poderia vir a ser artista a nível plástico, de pintura no manicômio. Podes revelar o teu grande segredo? Não. E, por exemplo, antes de entrar para o manicômio, eu tinha a minha carreira, entre aspas, muitas aspas, é como poeta. Eu tinha livros publicados e era a isso que eu me dedicava. E houve uma altura em que, precisamente após um internamento psiquiátrico que eu tive, que foi o mais longo e bastante duro, a única coisa que eu conseguia fazer depois era pintar. E eu não fui parar... E nunca tinhas pintado? Ou já tinha pintado, porque estudei na António Arroio, artes, mas depois caminhei mais para os audiovisuais. Só que após esse período de internamento, a pintura parece que foi assim, veio como que, não sei, só conseguia pintar. Um escape, sim, porque eu não conseguia escrever por causa dos medicamentos, estava muito atordoada, porque era o que eu mais fazia, não é? Eu escrevia. Sim. E a pintura começou ali a ser a única coisa pela qual eu conseguia exprimir-me e precisava de me exprimir. E, portanto, eu não conheci o Sandro Rezende dentro do hospital, apesar de ter estado lá internada, porque os psiquiatras associavam mais à escrita e nunca à pintura, porque, de facto, eu nunca a tinha desenvolvido. E depois, neste percurso de ter começado a pintar e um pouco sem rumo na vida, estava sem trabalho, estava com muitos problemas financeiros. Porquê? Desculpa interromper-te, mas estava aqui a lembrar, um gajo ser artista em Portugal também não é propriamente a melhor profissão do mundo. Em termos de... não passa pela cabeça, de rendimento, não é? Mas, de facto, na altura, depois as pessoas começaram a mostrar algum interesse pelas minhas pinturas, eu comecei a fazer pesquisas na internet de galerias, e já não sei bem como, deparei-me com uma entrevista do Sandro e pensei, olha, se calhar pegava nas minhas coisas e mostrava ao Sandro, até para ter uma opinião do que eu faço, porque ele é artista, ele sabe disto, e pelo meu percurso com doença mental, não sei, criei logo ali uma empatia e uma confiança estranha com aquela pessoa sem a conhecer de lado nenhum. E pronto, depois quando lhe mostrei as minhas coisas, ele já estava prestes a abrir o manicômio, com um espaço, com tudo, e perguntou-me se eu não queria ser lá artista, e começou assim o meu percurso como artista de manicômio. Mas só para dizer que eu tive que fazer uma mudança drástica de vida, porque eu passei mais de 10 anos a escrever para cinema e televisão, ou seja, oposto, ia escrever poesia, e depois decidi, mas eu não era feliz nesse meu percurso, por motivos que não vou agora exemplificar, mas aquilo não me preenchia. Sim, não preenchia. Exatamente, e é um mundo com o qual eu não me identifico. E tive que fazer uma mudança drástica de vida, passar a ser artista residente do manicômio, agora também trabalho para o manicômio, mas foi uma escolha de vida. Não é fácil lá estar a ser artista e fazermos só aquilo que gostamos e trabalhar para o que gostamos, mas foi uma escolha. Mas essa escolha compensou, ou não? Sim, para mim sem dúvida. Lá está, não sou uma artista rica, é preciso muito trabalho. Mas és uma rica artista? É preciso muito suor, é preciso sermos realistas. Mas o que é que implica ter essa liberdade, fazeres o que gostas, o que é que implica para a tua saúde mental, por exemplo?
Não, isso acho que é universal, que qualquer pessoa que possa dedicar-se àquilo que lhe dá prazer, tens logo outra qualidade de vida, não é? Agora, eu não vou deixar de ter uma doença mental, e sou muito realista quanto a isso, por pintar, nem por escrever, nem por fazer o pino. Eu não vou deixar de ter. Mas há uma aceitação, se calhar, ajuda um processo de aceitação ou não? Não, eu sou muito pés assentes na terra, eu sei bem aquilo que eu tenho passado, e sei que isto é uma coisa para o resto da minha vida, até a nível de medicamentos, não vai deixar de ser. A única coisa que eu faço é tentar ter uma melhor qualidade de vida, o máximo que possível, fazendo terapia, por exemplo, conhecendo-me. E quando nós conhecemos os nossos limites, os nossos gatilhos e a nossa doença, por assim dizer, Sim. podemos tentar cada vez mais lidar com isso da melhor forma possível. Mas ser artista ou pintar, claro que me ajuda, dá-me um prazer, mas não anula a doença. E por isso é que nós também falamos muito de arte, terapia. Às vezes há ali um perigo de se falar de arte como sendo uma terapia e parece que de repente sais de lá flutuar. Sim, mas isso é como dizer que o desporto é terapia. Exato. Sim, mas é o que nós... fazer ginástica. E sim. Mas não é terapia. Não é terapia. Ajuda... Especialmente num contexto profissional, não é? A questão é essa, é tudo menos terapêutico, porque tens prazos. A Cláudia tem agora um prazo gigante. Exato, e cria todos os stresses possíveis e imaginários que qualquer trabalho, artista tem. É um trabalho, exatamente. E precisas de sair da cama, fazer um esforço mesmo, olha, quando não estás bem, fazer esse esforço para continuares a pintar como qualquer outro trabalho. Agora, claro que é muito melhor fazer isso do que, sei lá, estar a servir bolos numa pastelaria sem qualquer desrespeito, mas não é... Mas atenção, que pode haver que para quem isso seja tipo a melhor cena do mundo. Exatamente. Não é? Exatamente. Mas para ti não... Eu estou a dizer que prefiro fazer isto, não é? Sim, ou do que escrever novela. Se calhar. Escrever novela, exatamente. Ele chegou ao segredo. Não é segredo nenhum. Não, é assim, quem escreve televisão em Portugal escreveu novelas. Eu também fiz muita coisa, não escrevi novelas, mas já escrevi sketches para as tardes da Júlia. Eu estudei no Conservatório de Cinema, primeiro trabalhei para cinema, fui parar a televisão. Ela já sabe que eu vou contar o segredo, por isso ela está aqui a tentar. Mas não tem a ver com segredo nenhum, porque eu não me envergonho nada do Não, que faz fiz. parte do caminho. Roubar, eu acho que... Não, eu adoro dizer que conheço alguém que fez aquilo. Há uma coisa interessante, acho eu, que é se calhar há pessoas, artistas que chegam ao manicômio que não têm um grau de aceitação da sua doença mental. Isso é um processo também que o próprio manicômio tem importância nisso. Sim, tem importância, mas é parte da jornada da pessoa e do artista que chega. Nós não podemos manipular, condicionar, claro. Não podemos obrigar nada, mas realmente o que vemos, e especialmente em artistas mais jovens que nos chegam, ou pessoas que até podem nem integrar o manicômio, e muitas vezes trazem a família, não é? Porque a família está muito preocupada, é que os primeiros episódios são graves, e se tens novamente toda a sociedade a dizer que de repente és um doente mental e que isso vai ser um rótulo de incapacitade para o resto da tua vida... Pronto, o estigma muitas vezes vem com eles, não é? Exatamente. Se me dissessem isso, eu também teria muita dificuldade em aceitar e estaria a tentar encontrar estratégias para escapar-me a esse rótulo. Agora, nós temos... Já nos aconteceu, depois o que nós verificamos é que os artistas começam, na verdade, a ser eles os porta-vozes do manicômio, o que é muito bonito, e também artistas jovens. Por isso eu acho que é um primeiro estranha-se, depois entranha-se. E voltando só a esta questão que vocês estavam a falar, há muita gente, muitas organizações, pessoas, empresas que vêm ter connosco, vamos abrir manicômios espalhados por esse país, etc. Toda a gente vai ser artista. E o que nós tentamos dizer, não temos problemas nenhuns a ajudar as pessoas a abrir outros manicômios. Primeiro, é o quê? 2% da população terá algum tipo de talento para artes plásticas. Não sei, eu não sei desenhar, a Cláudia sabe, não sei como é que é o teu caso, mas o que nos faz diferentes, na verdade, é isto que a Cláudia estava a dizer, é que nós olhamos para a pessoa. Se a pessoa estiver feliz a pintar, nós apoiamos a pessoa com as ferramentas de produção, venda, marketing, apoio em saúde mental, se for necessário, para a pessoa ser melhor. Mas como um trabalho sério, não, Exato. Um trabalho sério. Não é o ateliê dos olivais da junta de freguesia. Exato. Tem que ter um talento, tem que ter essa algo... Essa é a grande diferença. Exatamente. Porque chegam é para artistas
ou para pessoas que têm potencial artístico. Exatamente. Há uma seleção que é feita pelo Sandro Rezende como e agora artista. também por ti, porque tu também estás na produção cultural. Mas pronto, é só a nossa diferença, porque de facto há pessoas que vão lá parar aconselhadas pelo psiquiatra, eu às vezes até as recebo ou respondo-lhes no Instagram, porque vão com a ideia de que é esse ateliê de artes plásticas como há ali na junta de freguesia. O chamado ocupacional. O ocupacional. E não é uma galeria de arte contemporânea, onde as pessoas são selecionadas como artistas para estarem ali. Essa é a grande diferença. Há uma coisa, não sei se é uma ideia romantizada ou não, mas que as pessoas ligadas às artes têm todas um quadro de saúde mental. Pois é. Okay. Primeiro, quem não tem, quem não tem. Sim, isso eu acho que na realidade é isso. Já descobriste qual é a tua questão, Catarina, ou não? Já. Se calhar. Obcecada com trabalho? Não, mas eu própria já tive a minha experiência de doença mental, mas não foi crónica, pronto, foi burnout. Não, então quando eu era, acho que nunca te contei isso, mas quando eu tinha cerca de 20 anos tive uma depressão temporária associada a questões de ataques de pânico, porque não estava a passar uma situação positiva na minha vida e tomei antidepressivos e fui acompanhada, fiz psicoterapia. É muito provável que todas as pessoas, ou uma grande porcentagem, passem em algum momento na sua vida por uma questão relacionada com a sua vida. Há muita gente que não entende que não percebe isso. Sim, e que está tudo bem. E felizmente há pessoas que conseguem resolver essa questão, há outras que se mantêm com elas para toda a vida, como se calhar é o caso da Cláudia e como provavelmente será o meu, registros diferentes, como é óbvio, não é? Mas eu, por exemplo, em relação às minhas cenas, eu já deixei há muito tempo de me revoltar contra isso. Há quem tenha diabetes. Exato. Eu tenho uma perturbação obsessiva-compulsiva e ansiedade. Pronto. Procuro resolver, lá está. Tal como aquelas pessoas que têm diabetes também têm que tomar insulina, tenho que tomar as minhas coisas, ou tenho que ter os meus cuidados, e há dias melhores e dias piores. Mas segue a vida. Trabalhas com ela e também falas abertamente sobre ela, o que prepara também as pessoas à tua volta para trabalhar contigo. Eu acredito que também há esse enquadramento para as próprias famílias de aceitação. Quando tu tens alguém que se calhar, porque eu estava aqui a pensar, tentar formular isto, alguém que tem o potencial artístico, mas que tem um quadro de saúde relacionado com a doença mental, a própria família, se calhar não vai valorizar o seu potencial artístico. E ele chega ao manicómio e se calhar ajuda também a que a própria família perceba, não, afinal, ele tem as suas questões, mas é um gajo com talento e que pode viver disto ou pode trabalhar isto. Sim, isso acontece e também acontece exatamente o oposto, que é as pessoas e a família, e com razão, estão tão preocupadas com o futuro dessa pessoa que qualquer rabisco acham que estão perante um Picasso. Também acontece. Então, tem logo traçado toda a carreira para esta pessoa nos próximos 10 anos e depois nós temos que, infelizmente, dizer que não se enquadra no projeto que é o manicómio, mas há outros projetos artísticos onde se poderão enquadrar. Agora, também temos artistas, sim, que especialmente... porque a Cláudia estava a dizer que era uma artista diferente dos nossos artistas, por exemplo. Também és diferente porque és mais jovem, não o é? meu percurso. Não, o teu percurso, sim. E também a tua idade. O facto, por exemplo, nós temos artistas mais velhos... ou seja, se nós achamos que nós temos muito estigma agora, há 30 anos, 40 ainda era pior, com doença mental grave. E trazem todo o peso da família. E eu acho que essas situações, sim, são quando as famílias demoram algum tempo a ver algum valor na pessoa, quer seja artístico, quer seja outro tipo de valor, mas felizmente eu acho que nós temos conseguido também no manicómio mostrar que isso é possível, porque é incontornável. Vamos ver se temos um artista manicómio que de repente tem uma exposição num museu público ou no MAT, como vamos ter agora uma exposição, isto é mostrar claramente que esta pessoa tem um valor incrível. E porque há muita ideia de quem tem doença mental grave que está perdido para a sociedade. Sim. Essa é a grande questão. E acho que o que faz mais falta é serem as próprias pessoas com doença mental a falarem sobre isso, mais do que os psiquiatras que vão à televisão e aqueles debates em que só se vêem médicos a falar sobre a doença mental. Sim. É preciso que as próprias pessoas ganhem a coragem, que eu sei que é muito difícil, e para mim faz todo sentido fazer parte do manicómio, porque era um assunto que de facto
eu sofria um pouco por querer falar sobre as coisas e talvez me faltasse mais o palco para o fazer. Sim. Apesar de eu fazia-o através da minha escrita e dos meus poemas, mas Sim. o Mas manicômio chegar para mim ainda faz mais sentido. com um alcance maior. Além de poder pintar e ser artista, manicômio também é seguir um pouco esta vocação, por assim dizer, de tentar expressar ao máximo, a voz alta, o que é preciso falar sobre isto e mostrar que são pessoas que têm vida, que têm sensibilidade, que têm o gato, o cão, comem também, mexem, respiram, são normais. Exato. E só que eu sei que não é fácil e nem toda a gente, ou por motivos de trabalho, às vezes, acham que se podem perder o trabalho se falarem disso. Há muitos motivos. Ou pela família. Falta de... Não é bem falta literal de vocabulário, mas é... Há muita gente que não tem ferramentas para conseguir expressar a sua opinião e para saber contextualizar. Sim. É muito difícil dizer o que nos passa pela cabeça, às vezes. E colocar em palavras. Ou em quem confiar, porque, por exemplo, e pela minha experiência de vida também, às vezes achamos que podemos confiar nessas pessoas para dizermos que estamos doentes ou o que é que se passa e afinal essas pessoas... Depois afastam-se. Tchau. Não estou para aturar isto. Não é? Sim. Eu acho que eu acho que uma coisa que o manicômio tem que te ajuda na tua situação, Cláudia, também na questão da doença mental, é que para nós agora vou usar um termo super profissional. Pronto, sim. Desculpa. Utentes. Não, exato. Temos que começar a ter uma palavra secreta para proibir estas palavras. Mas o manicômio nós queremos muito ter o tal chamado impacto sistémico, ou seja, é muito importante para nós aumentar, dar oportunidades no mercado artístico profissional vou aqui inventar o nome, à Raquel, que ela aumente o rendimento, o bem-estar, seja uma artista profissional e independente. Ao mesmo tempo também é importante influenciarmos o sistema para as melhores práticas e para a mudança da nossa sociedade, quer seja a nível de linguagem, quer seja, por exemplo, ter serviços de psiquiatria que não se foquem apenas na abordagem hospitalar com o medicamento, mas simultaneamente tenham a parte da terapia, da integração e se calhar da parte humana, mais humana. Exatamente. Porque eu acredito que isso ainda... Tu estavas a falar no teu caso do internamento, eu não sei como é que é um internamento, mas se calhar há momentos em que essa parte humana não existe, em que tu és só... uma pessoa. És um tente. Especialmente no caso do internamento passageiro, por assim dizer. Agora vais tomar isto, agora vais almoçar, agora vais jantar. Tirarem-te ali o mais rápido possível. Para vir outro. Passagem, medicação e sim, tens que sair, aquilo está sempre a abarrotar. É a realidade, não sei se as pessoas sabem, mas é a realidade. Tanto que na primeira vez que eu tinha que ser internada, queriam que eu ficasse numa cama num corredor porque nem havia quarto para mim. Isso no Júlio de Matos, não? No Júlio de Matos. Portanto, é assim que estamos a nível público, a nível de tratamento da doença mental. Não há espaço, não há médicos, o espaço em si não tem as melhores condições, não tem, é preciso fazer muita coisa. Nem vou falar das condições do espaço em si, não vale a pena trazer para esta conversa. Sim, mas acredito que seja aquela imagem que nós temos dos filmes de terror com as paredes a escorrer umidade. Estou a exagerar, estou a exagerar, mas são edifícios... Depende dos padrões, não está a exagerar. Não, mas são edifícios, é assim, mas todos nós temos noção, são edifícios velhos, não é agradável à vista, não é confortável. Não é uma clínica privada, não é. Eu acho que, atenção, eu não tive a experiência de internamento que a Cláudia teve assim, sim. Mas eu acho que também o grande problema é que, na verdade, em termos de emergência psiquiátrica e urgência, o serviço é bom, resolve. Sim, tem ótimos médicos, resolve, seja dito também. Se estás com algo que seja grave e que tenha de ser tratado agora, o sistema resolve. O sistema não depois de estás 3 semanas... Exato, não te dá a resposta a seguir. Exato. Vais à tua vidinha e depois provavelmente voltas lá outra vez. E atenção que isto é perigoso o que eu estou a dizer, porque eu não quero desmotivar alguém que esteja neste momento a ouvir e a sentir que precisa de ir às urgências ou de ser internado. Eu continuo a dizer que isso é o que se deve fazer. Eu já lá estive 3 vezes e uma delas fui eu própria que pedi para ir. Portanto... Agora, se as coisas podem melhorar a nível de serviço público, sim, além do tempo de espera ou de não haver vaga no quarto, como eu estava a dizer, ou seja, agora há ótimos médicos lá, aliás o meu psiquiatra que está comigo há mais de 10 anos
salvou-me em muita coisa. Aliás, foi ele que me deu um diagnóstico e só isso já permitiu que a minha vida desse uma volta daí para a frente. Eu aconselho sempre a que as pessoas peçam ajuda. Agora, devia haver, lá está, um manicômio para cada área profissional. Sim, era o tal foco. Eu estava aqui a pensar, devia haver, tal como para quem é um artista ou tem esse potencial artístico, devia haver quase uma espécie de centro de emprego, não é? Onde as pessoas pudessem sair e perceber qual é que é o seu potencial. Eu acho que foi, eu não sei se foi o IFP ou o Centro de Emprego, porque são entidades diferentes, não é? Logo no início da pandemia vieram ter, ou um mês antes da pandemia, não me lembro se já tínhamos máscara ou não, vieram ter connosco, muito curiosos sobre a nossa abordagem, etc. E mais ou menos que chegámos à conclusão que, na verdade, é isso que estás a dizer, é a metodologia, porque quando tu vais, eu nunca, felizmente, ou infelizmente, não sei, nunca tive desempregada, mas sei de pessoas que chegas ao centro de emprego, dão-te um catálogo de coisas para tu escolheres, não é? Não tem propriamente em conta aquilo que tu gostavas de fazer. Isto é o que há. Exato. É um bocado por isso. Pronto. E até que ponto é que não seria mais interessante, não é? Trabalharem com a pessoa. Basta saber quem é a pessoa antes da doença. Exato. Porque também previne, aumenta a produtividade, aumenta a taxa de emprego. Mas tu já viste, para isso é preciso profissionais, é preciso tempo, é preciso dinheiro, é preciso uma data de coisas. Sim, no entanto, também pode ser... vou usar novamente uma palavra em inglês, desculpem aos que me vão criticar pela palavra em inglês, o mindset, não é? Sim. Eu acho também uma questão de organização de serviços, por exemplo, e voltando aqui à conversa que estávamos a ter da questão dos hospitais psiquiátricos. Nós no manicômio agora temos outro programa chamado Nós os Loucos, que também são ateliês experimentais de desenho, e especialmente trabalhamos com os técnicos de saúde mental dos hospitais psiquiátricos exatamente na transformação do que é esta abordagem que temos que ter com as pessoas, neste caso, que estão em unidades psiquiátricas, desde questões como direitos humanos, o recovery, a crença na pessoa, a sua própria felicidade no trabalho dos técnicos de saúde mental, porque, como a Cláudia estava a dizer, são pessoas super, super incríveis, fantásticas, competentes, mega apaixonadas pelo que fazem, mas depois têm uma estrutura sem uma política de recursos humanos que os abafa, etc. Pronto. Sim. Então, fazendo agora a ponto com o Centro de Emprego, se nós também pudéssemos trazer uma nova abordagem à forma como tratamos os humanos que fazem parte da nossa sociedade, não é? Que não sei se é necessariamente um investimento de milhões, mas se calhar é uma transformação de serviços, poderia ser um piloto interessante. Sim. Não sei. Mas vocês têm aqui uma abordagem para estes artistas, mas também deram um passo seguinte, que foi aquela história das consultas sem paredes. Porque isso aí já é para a população em geral, ou não? Sim. Então, nós começámos as consultas sem paredes. Para quem não sabe, consultas sem paredes é uma rede de pequenos núcleos de técnicos de saúde mental, como tu estavas a dizer há pouco. Psicólogos e psiquiatras. Exato, psicoterapeutas, terapeuta de família, terapeuta de casal, etc. Em espaços, os tais espaços inesperados, artísticos, fora do gabinete. A única regra é que não há, além de não haver bata e não haver as tais palavras que estávamos a mencionar há pouco, não há consultas dentro do gabinete. Tem que ser consultas em espaço. E se a pessoa quiser uma consulta dentro do gabinete? Vai a uma consulta no gabinete, exato. Como sempre foi. Estas são para quem não quer. Atenção aos fãs dos gabinetes. Nós não queremos substituir os gabinetes. Fãs de gabinetes. Eu sinto-me confortável no meu psicólogo. Então, ótimo, continua. Mas também gosto, às vezes, de fazer teleconsultas. Também... Eu tenho consultas online. Sim, às vezes eu gosto. Às vezes gosto de estar no meu escritóriozinho, sossegadinho. Eu gosto de estar em casa. Sim. Sim, acho que é aquilo, exatamente, as consultas sem paredes é focado na pessoa, mesmo já estou aqui a explicar mais à frente, mas a pessoa escolhe o seu espaço de consulta com o técnico de saúde mental, exatamente olhando para aquilo que é a tua preferência, exceto o gabinete. Pronto, se quiseres um gabinete, vais a uma clínica XPTO, não sei onde, e está tudo bem, nós temos psicólogos. Claro, sim, vocês estão a dar apenas outra perspectiva para o mesmo tema. Exato, então as consultas sem paredes começaram porque nós... até há pouco tempo estávamos num espaço incrível, fantástico, com uma galeria, um espaço de cowork de 3 pisos. Onde é que era? No Beato, em Lisboa, perto dos Olivais. Sim. Eu não entendo nada de geografia de Lisboa. Eu sou da Marinha Grande. Não. Sim, relativamente perto. E então pensámos, porquê que não podemos ter aqui consultas, não é? Temos um espaço incrível, estes faz vintage, super na moda, etc. Porquê que eu tenho de ir para um hospital, como a Cláudia estava a dizer, com listas de espera gigantes, com estigma, cinzentão, pesado, ou então ir para o privado, onde por vezes tem listas de espera e é caríssimo, não é?
Então fizemos um pequeno teste com um psiquiatra e com uma terapeuta de família e de casal. Tínhamos algumas questões em relação à privacidade, não é? Em espaço aberto, isto quer dizer que toda a gente vai ouvir. Pois como é que é? Como é que acontece? Eu tenho um amigo meu, por exemplo, que é psicólogo e as consultas dele são a fazer caminhadas. É a chamada walking therapy, que também pode ser uma opção. Ou seja, há muita gente que já o faz. Mas, não tem um mas sistema... como é que vocês fazem no vosso espaço, então? Bom, já não estamos neste espaço, isto é importante, ainda continuamos desalojados. Neste momento nós temos 3 espaços, na Arco, que é a Escola Artística no Beato em Lisboa, no MAT em Lisboa, e temos uma parceria com a Câmara Municipal de Cascais, onde estamos em 3 espaços em Cascais, num museu, na biblioteca, nos parques, no farol, etc. É muito simples. A pessoa envia um e-mail, nós fazemos o Tinder da saúde mental, fazemos o match da pessoa com o técnico indicado, e também é interessante, a maior parte das pessoas não sabe o que é que precisa, diz, eu preciso de uma consulta. E depois temos que tentar entender, é psiquiatria, é psicologia, é psicoterapia, etc. Sim. Pronto. Depois a pessoa encontra-se diretamente com o técnico. A primeira consulta, normalmente, vão andar pelo espaço e depois a consulta é escolhida num local entre o paciente e o técnico de saúde mental, que pode ser, vou dar aqui o exemplo do Museu Conde Castro Guimarães em Cascais. Há uns bancos dos namorados lá no museu, pode ser nos bancos dos namorados, pode ser na sala de armas, pode ser no jardim. Mas, entretanto, outras pessoas continuam a passear por lá, ou não? Sim, continuam. Agora, o que é... continuam a passar, mas nós testámos isto e só também a entidade reguladora de saúde sabe que existimos, está tudo bem. As pessoas passam, mas na verdade é possível ter privacidade, porque quando tu vais ao museu e por acaso te sentas a falar com um colega, tu não vês as pessoas a parar, a escutar a tua conversa. Sim. E nem tem que saber o que é que sabe. Nem exatamente, sabe está passa totalmente despercebido. Sim. Tivemos agora feedback do MAT esta semana, por exemplo, em que eles adoram as consultas lá e que nós até estávamos com receio que estávamos a ter um pouco de consultas a mais e que ninguém se apercebe. Parecem 2 pessoas que estão a visitar o museu. Exatamente. E são as consultas a mesma de 45 minutos, 1 hora? 45 minutos, intervenção terapêutica regular. São mesmo psiquiatras, não são a fingir, pessoal. Exato. Sim, não são coaches. Não são coaches. São mesmo psiquiatras, são mesmo terapeutas, é tudo igual a uma consulta, só que naquele espaço. E agora, há aqui uma questão, porque é preço reduzido ou não? Sim, são a 35 euros. E como é que... vocês escolhem, tipo, a pessoa tem que apresentar o IRS para ter as consultas a preço reduzido ou tipo é só... Isto são mesmo perguntas técnicas que estás a ir ao detalhe. Não, estou a pensar. Não, é ótimo. Estou a pensar... Ok, então vamos porque imagina, há um gajo que diz assim, que é rico e diz, vou poupar, não vou pagar, vou largar o meu para 60 e vou pagar 35 aqui. Isso acontece. Nós no início do projeto, nós pensámos, consultas a 35 euros... Toda a gente que não consegue pagar o privado veio ter connosco. E estávamos totalmente enganados. Na verdade, nós não pedimos o IRS, mas dava para ver claramente que as pessoas que vinham ter connosco inicialmente conseguiriam ir ao privado. Então, o que é que nós fazemos agora? Fazemos parcerias de referenciação. E essas parcerias têm prioridade. Nós não queremos, é muito importante, o manicômio não quer ser uma IPSS, uma organização hierárquica. Não quer dar... mais respostas, não é? Nós queremos dar mais respostas. Nós somos um serviço ágil. Então, nós delegamos a responsabilidade do IRS às entidades parceiras que depois nos encaminham as pessoas. Essas têm prioridade. Qualquer pessoa nos pode contactar. Depois, cada núcleo tem a sua especificidade, porque também podes alegar 35 euros é muito caro para muita gente, não é? Especialmente se tivesse uma consulta semanal. Então, por exemplo, na Junta de Freguesia do Beato, a Junta do Beato comparticipa consultas a quem é do Beato. Câmara de Cascais, a Câmara de Cascais, as consultas são totalmente gratuitas para quem está até ao 4º escalão do IRS, por isso aproveitem. E depois estamos a gerar agora uma bolsa de consultas, em que já tivemos alguns donativos maiores, que é exatamente quem nos vem através de parceiros de referenciação, podemos fazer uma extrema redução no preço das consultas para essas pessoas também. Ao mesmo tempo que tentamos que as consultas cheguem efetivamente a quem não as consegue pagar e também a quem não tem acesso à informação, não é? Sim. Pois é, porque eu tinha realmente essa questão, porque eu também me chegam muitas mensagens de pessoas que querem procurar ajuda, mas que não têm condições. Sim. É e a vossa ideia era, portanto, esses espaços que abriram em Cascais são os tais que vocês já queriam ter aberto no final do ano passado, ou não?
Então, nós, e novamente, muito inocentes, isto é uma grande aprendizagem, nós tínhamos esta ambição de abrir um núcleo novo a cada 3 meses. É totalmente impossível, porque abrir um núcleo novo, quer seja um Mato ou Cascais, envolve, primeiro, fazeres um entendimento do território, não é? Tens que procurar espaços que sejam bons para consultas. Ter responsáveis. Não é? Exato, exato. Espaços. Também, os responsáveis... Que façam ligação, não é? Com a casa-mãe, vá. Sim, isso, e também procurar espaços que sejam bons para consultas, porque nem todos o são. Vou dar um exemplo. Obviamente que em Cascais toda a gente pensou logo, uau, a Casa de Histórias da Paula Rego, certo? Que é um espaço incrível. Tem uma acústica péssima. Quando vamos aos salões principais, tu podias estar a 20 metros da pessoa, mas tu conseguirias escutar a conversa. Sim. Pronto, então tens que testar diversos cenários. E nem tudo é o mais óbvio. E depois nós também damos formação às pessoas do museu ou do parque, não só sobre o conceito das consultas sem paredes, mas sobre saúde mental. Isso também demora algum tempo, temos de comprar material, temos de recrutar técnicos de saúde mental. Já agora estamos à procura de psiquiatras para Cascais. Porque os psiquiatras depois também recebem, é uma espécie de voluntariado por parte dos psiquiatras, ou eles recebem o valor por inteiro? Recebem. Cabrões, também podiam fazer voluntariado, podiam ajudar a causa. Não, mas eu acho que já ajudam, claro porque, ou seja, 35 euros o manicómio fica com uma pequena percentagem, depois o resto é do técnico de saúde mental. E há psiquiatras que ganham muito mais dinheiro, por isso nós estamos conscientes disto. Ao mesmo tempo, nós acreditamos e sabemos que somos, para psiquiatras, psicólogos e psicoterapeutas, o manicómio é um espaço de inovação, onde eles também podem criar os seus próprios projetos, dar ideias, é um espaço horizontal de comunicação, é um espaço onde nós incentivamos a pesquisa, a partilha de ideias. Por isso, balançamos estas contrapartidas também muito bem. Há aqui uma pergunta que a minha mulher colocou. Uau! Obrigada. Porque quando eu estava aqui, que eu acho que faz muito sentido, que é criar este espaço, voltando à questão mais criativa. Ela, quando eu disse que vocês vinham cá, nós estávamos a falar sobre o projeto. E ela disse, finalmente responderam. Exato. Não, mas ela disse assim, olha lá, ao mesmo tempo, criar este espaço não acentuará o isolamento das pessoas em relação à sociedade? O manicómio ou as consultas? O manicómio. Nunca nos fizeram essa pergunta. Mas eu percebo aquilo que ela... Exato, mas eu percebo aquilo que ela está a querer dizer, ou seja... Por causa do nome... Não, do facto, é quase como passa a ser uma seita. Estás a ver? Deixam de estar do Júlio de Matos, por exemplo, mas agora passam a estar ali, onde são criativos e tal, mas continuam a estar isolados do resto. Não, porque, bom, para já, como eu disse há pouco, a ideia do manicómio, a principal e o principal motivo pelo qual nasceu, é ser uma galeria normal para pôr esses artistas e lhes dar oportunidades como qualquer outro artista. E depois, por exemplo, o primeiro local do manicómio era esse coworking gigante no Beato, onde estavam outras pessoas a trabalhar de outras empresas e todos nós estávamos lá, ou seja, estávamos tudo menos isolados. Estávamos misturados com outras pessoas num espaço de cowork, onde tínhamos o nosso cantinho lá dentro, os outros tinham o outro, todos nos cruzávamos à hora de almoço ou para beber um café. Portanto, nunca foi um manicómio galeria isolado das outras pessoas. E vocês nunca sofreram estigma por parte dos psicólogos e dos psiquiatras porque tu não és técnica de saúde? E os fundadores não são? Sim. Não sofreram muito o estigma? Olha, agora estes acham que vão mudar isto? Claro, acontece. Eu não sei se isso é estigma. Não é descrença, se calhar é mais descrença. Eu lembro-me de ver principalmente, porque sou eu que faço as redes sociais, comentários nas redes sociais de psicólogos ou psiquiatras fora das consultas sem paredes a criticarem, porque isso das consultas sem paredes não faz sentido. Quando é que isso aconteceu? Aconteceu em comentários. Olha, viste, estás aqui a saber coisas. Aconteceu foi quando lançámos as consultas em Cascais, que houve uma senhora muito indignada que foi para o Facebook a dizer que a tia-avó tinha sido ama do atual presidente da Câmara de Cascais e que eu ficaria... Por causa do nome. Essa foi por causa do nome manicómio. Sim. Mas isso era claramente tia de Cascais. Não sei, eu acho que é claramente alguém que tem muito tempo a comentar nas redes sociais. Ia fazer queixa até ao Presidente da República. Claro, sim. Ela se calhar precisava de umas consultas, claramente. Quem é melhor que o manicómio para responder a este... Sim, já houve isso, mas já houve de técnicos de saúde a criticarem as consultas sem paredes em si, o ser num espaço aberto. Não sei, já vi assim. Não foi muito, mas já aconteceu. Não, isso acontece. Atenção, eu acho que, obviamente,
que olham para nós de vez em quando de uma forma... eu acho que também é natural na sociedade. Claro, mas porque é algo novo, diferente, que está Sim. disruptivo, que é como vocês pretendem ser, eu também entendo, não é? Sim. E o mais fácil às vezes é primeiro criticas e depois Depois é que se diz, olha, afinal... afinal deixa-me cá pensar mais. E obviamente que os psiquiatras e os psicólogos são educados, porque já têm imensa educação, não é? E há a questão do título, mas também são educados para proteger as pessoas e os pacientes. E vem uma abordagem nova, disruptiva. Eu também ficaria um pouco, talvez não fosse criticar para as redes sociais, mas ficaria curiosa / na defensiva para tentar entender o conceito e todos os objetivos por trás dele. Agora, normalmente o que acontece, e nós não é obrigatório que toda a gente goste de nós. Até o questionamento é bom, não é? Faz-nos crescer, faz-nos desenvolver o projeto de outras maneiras, tentar entender onde é que nós temos que responder melhor. Normalmente as pessoas gostam muito de nós, pode acontecer, e é engraçado que hoje, esta semana estava a falar com um dos nossos psiquiatras do MAT, que é o Pedro Trindade Ferreira, e ele chegou a nós com um e-mail a dizer algo do género, e Pedro, não me mates, eu acho que foram mais ou menos estas palavras: eu não sei bem quem vocês são, tenho alguns receios, mas estou muito curioso, vou aí. E mas são 2 anos agora. Mas isso é assim que se procedem às mudanças. Tentou saber e juntou-se, e agora é a nossa maior bandeira. Tu não sabes, mas tens essa porta aberta de, não sei, vou saber. Exatamente. E nós tentamos sempre trabalhar em conjunto com os técnicos de saúde mental. Achamos que, ao mesmo tempo, o facto de não termos esse background dá-nos a possibilidade de pensar de maneira diferente. E pensar não como... eu quero curar aquela pessoa que está à minha frente, ou eu quero curar o doente. Mas quero-lhe dar oportunidades, não é? Quero olhar para a pessoa como ela é. E pode ser uma vantagem, por isso também nos podem usar. Isto tem sido uma caminhada recente, não é? O manicômio ainda é novo. Sim, 4 anos. Mas o que é que tem sido mais difícil? Faz 5 agora. Faz 5. Tem sido muito intenso. O que é que tem sido mais difícil nestes 5 anos? Bom, o facto de nós sermos uma equipa, onde a Cláudia obviamente se inclui, que somos muito criativos, adoramos sonhar, somos super ambiciosos, e agora nós estamos a tentar encontrar aqui o equilíbrio do que é possível executar, ou seja, porque é diferente, nós não estamos apenas a fazer uma instalação artística que são 2 meses, nós temos agora projetos que são estruturantes, nós não podemos parar as consultas sem paredes, temos o Nós os Loucos, temos uma série de programas a acontecer. Então eu acho que o desafio de conseguir entender qual é o nosso limite como equipa e como é que nós podemos responder e mantendo a nossa própria saúde mental tem sido assim o grande desafio. Mantendo ao mesmo tempo esta vontade e estas ganas de fazer coisas novas, mas somos muito poucos e agora estamos a aumentar, e acho que isso tem sido o grande desafio. O facto de agora não termos um espaço... Porquê é que não tem um espaço? O que é que aconteceu? Quem foram os maus? Não houve maus. Houve um assunto delicado. É o costume, sim. Provavelmente foi lá, nasceu outra coisa qualquer e vocês tiveram que sair. Mas se alguém milionário estiver a ouvir e tiver um espaço gigantesco para nos doar? Durante 20 anos, pelo menos. que seja entre Belém e Marvila, na frente de Ribeirinha. Sim. O espaço não há problema. O espaço, na verdade, nós escolhemos sair do espaço, apesar de gostarmos muito, porque os donos do espaço mudaram a visão e nós achámos que era a altura de sermos independentes, mas, entretanto, ainda bem que o fizemos, porque o espaço neste momento está vazio. E agora nós temos algumas oportunidades que estamos a explorar. Temos também alguns diálogos feitos com a Câmara Municipal de Lisboa que ainda não chegaram a bom porto. Porque desculpa interromper, porque eu estou aqui a lembrar, porque isto é muito bom e muito bonito, falar-se mais de saúde mental, mas nos poderes, mas quem decide continua com aquela coisa de é o parente pobre da saúde, ainda. Não é? Sim, mas as coisas estão a mudar um pouco. Desde a pandemia que ficou mais o tema da saúde mental, de repente as pessoas lembraram-se que existia Lembraram-se, se calhar porque algumas pessoas que tomam decisões começaram a ter algumas questões relacionadas com a saúde mental. E se calhar pensaram, se calhar é melhor... Eu acho que em termos públicos há vontade, públicos e privados de saúde, atenção, há muita vontade, especialmente no público que demora algum tempo a implementar as coisas. Por exemplo, o professor Miguel Xavier tem uma grande estratégia de tornar o serviço e a abordagem mais comunitária. Depois há questões do dinheiro que chega e como é que se investe, demora algum tempo. Exatamente, os PRRs da vida, essas coisas.
Achamos que há muita vontade. Agora, em termos de sociedade, fala-se muito de saúde mental, mas acho que continuamos com os hábitos muito negativos que causam ou mal-estar ou então são potenciadores de episódios de doença mental, quer seja em termos da forma como vivemos em sociedade cada vez mais isolados, quer seja pobreza, não é? A pobreza está... É academicamente comprovado que a pobreza é um grande fator desencadeador de doença mental. Sim. E também a forma como nós trabalhamos. Nós trabalhamos muito com empresas, com programas de saúde mental, como há pouco estavas a dizer, com os pozinhos por lim-pim-pim do manicômio. E nós começámos, e até acho que começámos aqui, nós tínhamos mandado uns comentários até no Instagram, que nós no início da pandemia começámos a falar deste mental washing, não é? Porque de repente as empresas começam-nos a contactar, façam uma talk de 45 minutos, onde inspirem toda a gente e toda a gente seja feliz agora. E é assim, não é bem assim, certo? O que nós fazemos agora é a talk, mas depois apostamos sempre num programa mais de transformação. Vamos refletir o que é esta estrutura de trabalho e de stress e de prazos e de uma falta de qualidade no escritório, gabinete. E se calhar, olha, as consultas sem paredes em empresas fazia muito sentido. Se calhar numa perspectiva até mais de recursos humanos. Sim. Pronto. E como é que tem sido o teu trabalho com as empresas? Porque tu também fazes muitas coisas, o que é que tu vês? Eu faço aquilo que eu tenho feito muitas, eu não gosto de dizer palestras, mas conversas. Tenho feito coisas curiosas, por exemplo, imagina, há uns tempos estive em Sabrosa, que é interior de Portugal, a convite da Câmara Municipal, portas abertas no auditório ao público de Sabrosa, com um psiquiatra e um psicólogo local, e antes da conversa o que nós falamos é quais são as questões de Sabrosa, o que é que as pessoas precisam aqui, quais são as dificuldades que vocês têm. E depois temos uma conversa, mais ou menos como estamos a ter aqui, sobre as questões de Sabrosa. E quais eram as questões de Sabrosa? As pessoas não saberem que há resposta. Sobretudo isso. Já não fazem nada porque... E muito engraçado, porque Sabrosa, sendo interior e norte, tens muita gente mais velha e ligada à agricultura. Então, tu tinhas pessoas, eu a falar de ansiedade, e tinhas tipo uma velhota lá no meio da coisa assim: tu precisas é de ir trabalhar, pá! Precisas é de ir levantar às 6 da manhã e apanhar batatas. Mas na brincadeira. Mas o engraçado é que aquilo que temos feito e que eu procuro fazer é despertar. É as pessoas perceberem, pelo menos, há respostas, e se calhar pensarem, eu se calhar posso ir falar com estas pessoas, eu posso, afinal, aquilo que eu tenho, há mais pessoas a passar por isso, ou tenho aqui questões que precisam de ser resolvidas. As empresas, eu procuro que seja essa mesma abordagem e, sobretudo, o normalizar aquilo que as pessoas estão a sentir. Que eu acho que isso é o que se passa muito nas empresas, a não aceita-se, porque as pessoas, é isso que tu estás a dizer. O Gustavo, o psiquiatra, veio aqui, ele estava a dizer que o que acontece muitas vezes nas empresas é: agora vamos fazer uma talk sobre saúde mental, e depois veio, a talk vai ser ao meio-dia. Ao meio-dia não pode ser, que ele tem que acabar o trabalho. Sim, exatamente. Vamos falar porque se fala, mas depois, não é? Mas pronto, tens de começar por algum lado. Não, exatamente, e ainda bem que o tópico está na moda. Agora temos de conseguir dar mais profundidade e também esse trabalho que estavas a falar neste caso com Sabrosa, com as comunidades, com as comunidades é mesmo muito interessante, porque o que nós também sentimos... Eu gosto muito. Sim, nós achamos também que é o mais interessante, até porque é o mais autêntico, não é? As pessoas parecem como os meios mais pequenos, que não têm de ser rurais necessariamente. Sim. As pessoas têm mais confiança também para partilhar e sem filtros, isso gera conversas mais interessantes também. E nas populações mais velhas, o que nós também vemos é que, efetivamente, o que as pessoas não têm é o vocabulário, ou não sabem reconhecer o que é uma situação de sofrimento ou de doença mental. Elas têm melhores intenções de dizer, vai apanhar sol, que isso passa... Não é necessariamente, não tem um objetivo mau, não sabem como resolver. Mais velhas, e eu próprio às vezes recebo pedidos de ajuda de pessoas mais novas que eu até, que não sabem o que fazer. A própria pessoa muitas vezes... isto comigo, o que é que eu faço? Mas não sabem, não... Sim. É um mundo ainda muito desconhecido, eu tenho cada vez mais noção disso. Eu também recebo muito essa pessoas que não sabem a quem é que se dirigir, quem se dirigirem, a um psicólogo ou um psiquiatra. Exatamente. Que não sabem o que é que têm. Também. E muitas vezes que acham que aquilo, que não sabem sequer que têm uma questão para resolver, porque sempre foram assim. Exatamente, sim.
E eu acho isso... Há muito... É preciso falar muito, ainda estamos muito atrasados neste sentido de nem é só o normalizar, como nós não crescemos com esta cultura de ser normal ires a um psicólogo, estamos muito atrasados ainda. As pessoas saberem o que fazer, como agir, com quem falar, o que é normal, o que é uma... Há pessoas, isto ainda me ultrapassa mais, que nem sequer acreditam na doença mental, isto existe. Sim. Não acreditam. É isso, tu precisas é de ir trabalhar, isto existe. Não, isso é mimo. Mas também há muita gente isso és tu que és preguiçoso. Nisso. Não, isso é porque tu não apanhas sol. Não, isso é porque não sei o quê, ou porque não casaste. Mas não é doença, nunca, na cabeça delas, não existe. Posso acrescentar, existe pessoas da nossa idade. Sim. É muito... Acho que há gente também porque há sempre esta ideia, são as pessoas sem educação, mas há muita gente com muita educação que não acreditam na doença mental. Há psiquiatras... Negacionistas da doença mental. Há psiquiatras e psicólogos que passam por situações de doença mental e entram em negação. Sim, isso é o seu próprio estigma. É muito já impressionante. Já cá tive pessoas que passam por isso. Nós há poucas semanas estávamos a falar, numa destas formações que demos numa unidade psiquiátrica em Braga, em que estávamos a falar exatamente que é muito difícil para as pessoas que trabalham em saúde mental fazer terapia. Porque de repente estás no outro lugar. Estás no outro lugar, há a tua própria negação e tu estás habituado a cuidar dos outros e de repente és tu que estás ali e de repente já estás a tentar cuidar do psicólogo. Sim. É super... E depois o psicólogo faz-te uma pergunta e tu dizes: eu sei o que é que tu queres, eu sei por onde é que tu queres ir e eu não quero ir para aí agora. Exato. Mas eu acredito nestes 5 anos, que já viram também muita transformação que vos encheu o coração. Sim, definitivamente. Nem que seja a tua própria transformação, se calhar, Cláudia. Sim, eu sobretudo com o manicômio sinto como se fosse a minha outra casa, não é? Há uma família, há vontade para falar das coisas, há o à vontade para virmos a um podcast falar sobre doença mental, e isso para mim é transformador, como eu estava a dizer há pouco, poder falar destas coisas, porque há um certo sentido de missão que eu tenho nisto, e é porque ela sabe, porque às vezes custa-me, porque eu própria não estou muito bem e tenho que fazer o esforço para falar. Sim. Hoje, por acaso, é um dia desses, confesso. Olha, obrigado por teres vindo. Mas, ao mesmo tempo, há um certo sentido de missão que depois me faz sempre sair da cama ou continuar e pronto. Sim. Isso é transformador, que foi a minha, às vezes, pergunta. Há uma coisa que me acontece, que às vezes também estou em dias maus, e agora imagina para quem tem a fazer comédia. Em dias maus. Exatamente, sim. Mas geralmente o que acontece é que acabo sempre melhor do que como comecei. Mesmo ou a falar sobre o tema ou em espetáculos. Tentar brincar às vezes com... Sim. Eu faço brincadeiras comigo, sim, e tenho muito aquela coisa também de dizer: Cláudia, por favor, tens casa, tens comida, aquela Get coisa a life. Desvalorizar um bocado, mas eu sei que é muito mais profundo do que isso. Mas é transformador, principalmente o manicômio nesse sentido, de um certo caminho de missão, de levar uma certa mensagem, e a grande retribuição é depois de um podcast. Por exemplo, há pouco tempo também fiz o do Expresso e falar sobre a minha experiência. Chegar a casa ou depois de passar o podcast, ter imensas mensagens de pessoas que agradecem, ou que ficaram com mais vontade agora de procurar ajuda, e nem que seja uma ou duas, e são mais normalmente, mas nem que fosse só uma ou duas. Fiz bem, ainda bem que eu falei daquilo, ainda bem que eu saí de casa naquele dia, ainda bem que eu falo destas coisas, porque já ajudei uma ou duas pessoas, ou 3, e está tudo bem com isso. É transformador nesse sentido, porque antes do manicômio não acontecia desta forma. Que mensagem é que vocês gostavam de deixar para quem nos está a ouvir? Assim, uma coisa muito em aberto. A minha é muito rápida, o que é que eu costumo dizer é sempre... Eu sei que por vezes é difícil, mas ter essa coragem de se assumir que é preciso procurar uma ajuda. Essa ajuda existe, nem que seja connosco, nas consultas sem paredes, e tentar ignorar o julgamento dos outros, porque não há ninguém que possa pôr-se dentro da nossa cabeça e perceber aquilo que nós estamos a passar. Ninguém vai entender, ninguém. Sim. Ninguém, só nós. E, portanto, é procurar ajuda o mais que pudermos. E pronto, é o meu conselho sempre. Eu vou dar então uma mensagem institucional, é diferente. Acho que para quem o manicômio está sempre portas abertas, não só para o que a Cláudia estava a dizer,
para conseguirmos apoiar e ser um espaço seguro para pessoas que experienciam doença mental ou sofrimento, e também é um espaço de inovação e para aquelas pessoas ou pessoas, técnicos de saúde mental, organizações, empresas que queiram fazer algo diferente e queiram experimentar coisas novas em saúde mental, em direitos humanos, desafios. Venham ter connosco, tem um espaço seguro também. E nós especialmente queremos trazer uma revolução na parte da saúde mental e da psiquiatria. Achamos que há muito para fazer. Artista, manda o teu portfólio. Nós temos muitas mensagens, podemos continuar. Olha, muito obrigado às duas por terem vindo. Muito obrigado pelo trabalho que fazem, pelo projeto que têm, que acho que ainda vai ter muitas cartas para dar. E um trabalho incrível que têm feito para quem tem tão pouco tempo de vida, 5 anos, não é? Agora ias dizer pouco tempo de vida. Vida não é a seguir. Não, okay. Não. O projeto em si. Okay. É bebê. Isso já é obsessivo compulsivo. Vou morrer, isso quer dizer que eu vou morrer? Ansiedade. Exato. Pensava que estavas a falar que as pessoas têm pouco tempo de vida. Não. Um projeto tão bebê, tão pequenino e que já fez o que fez. É incrível. E tem umas pepitas de chocolate também muito boas, que eu já provei. Os comprimidos. Então, esperem, agora vem o momento de promoção. Sim, podes Vamos lançar dizer. em breve um novo produto com a Arcádia. Estejam prontos. Temos uma exposição Manicómio no Mate que inaugura a 30 de abril deste ano. Vamos enviar-te o convite também podes levar a tua família toda, quem quiseres. E em breve novos núcleos das consultas sem paredes. Esperemos que no norte do país. E as pepitas de chocolate são da Arcádia. E são muito boas. É o chocolate da loucura. Exatamente. Tomas uma e curas-te. E vem na caixinha que parece uma caixinha de remédios. Exatamente, num frasquinho feito na Marinha Grande. Muito obrigado às duas. Obrigada. Quanto a vocês, já sabem, continuem a acompanhar o podcast. Procurem o Manicómio nas redes sociais, é muito fácil encontrar. Podem vir aqui aos comentários dizer se já conheciam o projeto ou não, se identificam, se faz sentido. Procurem também, se acham que faz sentido na vossa zona de residência, chatear as autoridades locais, juntas de freguesia, seja o que for, para que esta voz continue a ser uma voz ativa. E quanto a nós, até para a semana. Obrigado.